A Bíblia é a palavra de Deus. Isso precisa ser um ponto de partida. Levítico, sem dúvidas, faz parte da palavra do Senhor deixada a nós. Precisamos estar com o que Paulo escreveu a Timóteo de maneira muito clara em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça. Então, o que Paulo está dizendo é que toda Escritura, ela é inspirada por Deus, mas que tem uma finalidade, ela tem uma utilidade, ela é útil para o ensino. Então, toda a Escritura traz algo para que possamos aprender. Ela é útil na correção, na educação, na justiça, na repreensão. Então, quando pensamos dessa maneira, podemos olhar para Levítico capítulo de número 15 e entender que Paulo também tinha essa porção em seu coração. Paulo, quando diz que é toda a Escritura, então ele está dizendo que é toda a Escritura. E diante disso, nós temos a testificação do Espírito Santo em nossos corações, que Levítico 15 é a palavra de Deus e útil para nós. E aí a gente já se sente desafiado, porque a gente fala assim, mas espera aí, como que essa porção aqui ela pode ser útil a nós? Quais são as lições? O que Deus está falando a nós? O que Ele deseja falar a nós? Eu não sei se você já tinha lido ou meditado nesse capítulo do Levítico, mas certamente a minha primeira impressão é que a leitura traz ao nosso coração uma dificuldade. Talvez em uma versão ou outra, como que a nossa mente moderna é desafiada diante de um texto como esse. Entretanto, existe uma mensagem de Deus para nós nesse texto. E nós precisamos extraí-la. Hoje nós viemos aqui para ouvir Deus falar conosco em Levítico capítulo de número 15. E qual é o assunto? Qual é o tema dessa porção, desse capítulo? As Escrituras aqui tratam sobre os fluxos corporais, tanto masculinos quanto femininos. Levítico 15 tem esse objetivo. Nós precisamos olhar para esse capítulo de acordo com tudo aquilo que nós já estamos lendo. Nós estamos caminhando dentro de Levítico. E aí, dentro do contexto dessa sessão, nós vamos perceber que desde o capítulo de número 11, Levítico está tratando de impureza ritual. Se você desfolhar a tua Bíblia aí no capítulo de número 11, você vai perceber que o assunto do capítulo de número 11 é impureza ritual, são prescrições a respeito dos animais puros e impuros. Levítico número 12 continua falando sobre impureza, mas agora regulamentando questões sobre o parto, ciclos naturais das mulheres. Nós vimos isso aqui também, o capítulo de número 13 e 14, os últimos capítulos que nós estudamos, capítulos que trataram sobre doenças de pele, bem como mofos, bolores, tecidos contaminados por fungos. E agora o último ponto dessa seção de impurezas fala sobre os fluxos corporais. E é um texto que vai trazer muita clareza para nós, porque por muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e parece que as mulheres elas são tratadas de maneira diferente. Mas nesse capítulo nós vamos ver que Deus trata todos da mesma maneira. Nós vamos observar que da mesma maneira que o Senhor trata as mulheres, Ele trata os homens. Não há diferença. Somos nós que, por vezes, por causa da nossa mente, por causa da nossa cultura, da nossa maneira de pensar quebrada, permeada por este século, é que tentamos justificar aquilo que não entendemos, mas o capítulo de número 15 traz homens e mulheres para o mesmo lugar diante de Deus. O capítulo de número 15 são instruções divinas, é Deus que está falando. Nós vemos isso logo no verso de número 1. Disse mais o Senhor. Então são instruções de Deus, da parte do Senhor. É sabedoria divina que está sendo derramada sobre Moisés e Arão. Contudo, eu reflito sobre Arão porque ele teve uma experiência muito intensa com o Senhor, porque Arão perdeu os seus 2 filhos por não saberem diferenciar o puro do impuro, o santo do comum. Nadab e Abiú foram fulminados na presença do Senhor, porque eles trouxeram fogo estranho para queimar na presença de Deus. Arão precisava entender
E fazer essa diferenciação era responsabilidade do sumo sacerdote. E eu digo isso porque para Arão isso foi muito difícil. Ele não pôde sequer sepultar os seus filhos. Um sumo sacerdote não podia tocar em alguém morto. Então pare para pensar o quão pesada essa palavra é para o coração de Arão. Então Moisés está ouvindo isso da parte do Senhor como legislador. Arão está ouvindo isso da parte do Senhor como sumo sacerdote. E agora eles precisam continuar a sondar o que o Senhor quer dizer quando ele se refere a separar o puro do impuro. E para a gente ter uma compreensão melhor desse capítulo, talvez a gente precisa fazer uma subdivisão dessa sessão, a gente repartir essa sessão em 4 partes. Quando olhamos dos versos 2 a 15, nós temos a prescrição falando sobre fluxos masculinos descontrolados. O verso 16 e 17 trata sobre fluxos masculinos temporários, naturais. O verso de número 18, que está no centro do capítulo, quando separamos ali as temáticas, vai falar sobre o casamento. A partir daí, verso 19 a 24, fluxos femininos temporários, costumados, ciclos naturais, e os versos de 25 a 30, fluxos femininos descontrolados. É o que podemos perceber fazendo um mapa desse capítulo. Quando a gente faz essa separação, bem no centro do capítulo, o que nós vemos no versículo de número 18 é o que de fato Deus espera de um casal. Se um homem coabitar com a sua mulher. Essa aqui com mulher não é outra mulher, mas sim a sua esposa. Então nós estamos falando de algo que está no coração de Deus. Então no centro da estrutura até desse capítulo, nós vemos a unidade da humanidade em 2 sexos, homem e mulher. E como que essa união de 2 partes diferentes, opostas, elas são a expressão máxima do que significa e ambos se tornarão uma só carne. E isso se dá no ato da relação íntima. É nesse ponto. Não é só uma união de carne, mas é uma união de espírito. É isso que está previsto quando olhamos Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 27. Esse é o modelo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa paridade, um par em que ambos foram criados por Deus, segundo a imagem e semelhança. Ainda em Gênesis capítulo de número 2. E uma vez que essa união é consumada, o verso de número 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Exatamente é o que encontramos no centro do capítulo de número 15. Mas aí a gente começa a se perguntar, mas por que então esses fluxos tornavam o homem ou a mulher impuros? Então vamos voltar para o capítulo de número 15, dos versos 2 a 15, nós vamos falar sobre os fluxos masculinos descontrolados. Então o verso número 2 diz: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Então o texto aqui está falando literalmente sobre o homem que tivesse contato com o fluxo da sua carne. Essa expressão é a expressão que eu tirei da LTT, a tradução literal do texto. É o homem que tem contato com o fluxo da sua própria carne. A NVI traz o fluxo que sai do corpo. Na minha versão, o fluxo seminal. Ou seja, ele está falando do sêmen. Este seria considerado impuro. E aí o ponto fica mais claro quando nós sondamos o texto no original. Quando nós vamos para o hebraico, o homem seria impuro por causa do fluxo. E a palavra fluxo aqui no hebraico é tzob. A Septuaginta traduziu esse termo hebraico para o grego. Eles usaram a expressão gonorrias.
que para o português é gonorreia. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, na verdade, é de uma doença venérea conhecida desde a antiguidade. Quando nós entendemos isso, agora o texto começa a ganhar um pouco de clareza. Porque veja só o verso de número 3. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Então, o que o texto está dizendo? Quer fosse uma espécie de corrimento descontrolado. Ou seja, na minha versão está, se o seu corpo vaza. Ou ainda, se é algum tipo de coagulação provocando alguma retenção. Quer dizer, se o seu corpo estanca. Efeitos são consequências da enfermidade. Por causa disso, essa seria a impureza desse homem. Mas aí algo precisa ser notado aqui. Porque essas doenças venéreas, elas são conhecidas há muito tempo. Elas são conhecidas desde a antiguidade mais remota, bem como o pecado que a produz. E aqui a gente começa a entender o que Deus está falando. O texto traz aqui uma nota que a imoralidade e a promiscuidade são incompatíveis com a santidade de Deus. Porque se um homem fosse acometido de uma enfermidade como essa, provavelmente ele estava envolvido com alguma questão de imoralidade. Estava envolvido com alguma questão que estava encoberta, mas uma vez enfermo, uma vez doente, ele não podia esconder isso, até porque se ele chegasse à presença do Senhor, dessa maneira ele corria risco de vida. Agora note o seguinte, Deus não criou o homem para isso. Esse é um ponto decisivo. Deus não criou o homem para a promiscuidade. Deus não criou o homem para a imoralidade. Mas ele criou o homem para uma só mulher. Bem como uma mulher para um só homem. Deus está tratando de questões que estão muito além de só uma enfermidade. Ele está falando de questões morais aqui no capítulo de número 15. Só que por vezes nós sentimos a nossa mente rejeitar porque os termos desafiam a nossa cultura, até mesmo a nossa cultura religiosa, a nossa maneira de se debruçar sobre as Escrituras. Só que o pecado corrompeu a natureza humana, mas não só a natureza humana, a mente do homem, a mente da humanidade está corrompida, os relacionamentos foram corrompidos pelo pecado e a saúde física também foi corrompida pelo pecado. Então o que nós estamos tratando aqui são de aspectos da corrupção gerada pela queda em Gênesis capítulo de número 3. O pecado provocou essa corrupção generalizada. E aí uma enfermidade como essa era uma expressão visível da corrupção. Mas corrupção de quem? Dos desejos do próprio coração do homem. E lógico, as suas consequências. Então nós estamos falando aqui de consequência de pecado. Vamos continuar caminhando no texto. Aí o verso de número 4 diz o que aconteceria. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imundo. E tudo sobre que se assentar será imundo. Então, nesse estado, nessa condição, acometido dessa enfermidade, que é uma doença venérea, provavelmente contraída por causa de contatos com a imoralidade sexual, esse homem precisava entender que era algo seríssimo. Não somente ele estaria impuro, olha o que o texto está dizendo, mas também se tornaria uma fonte secundária dessa impureza. Então ele não era só alguém impuro. Se ele se assentasse em algum lugar, ele contaminaria aquele lugar. Aquele objeto se tornaria impuro. A gente sempre fala muito, talvez porque no Novo Testamento conhecemos algumas passagens que falam sobre fluxos descontrolados e a gente fala assim, cara, isso pesava muito sobre as mulheres. Mas Deus é justo. E o que pesa sobre o homem, talvez ainda, de uma maneira em que ele seja mais constrangido. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui revela, descortina a corrupção do próprio coração do homem. Ele se tornaria uma fonte de impureza. Isso é muito sério. Isso aqui é uma reversão de João 4,14. Lembra do texto da mulher samaritana, quando Jesus diz para aquela mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, você será completamente saciado e se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, você vai se tornar uma fonte dessa água.
Você vai se tornar uma fonte de vida. Mas o que nós lemos aqui é que uma vez que o homem estivesse envolvido numa situação como essa, ele se tornaria uma fonte de impureza. E aí nós aplicamos para a nossa realidade. Existem princípios que estão por trás disso. Porque nós também somos fontes. Nós somos fontes das águas que carregamos. E aí eu perguntaria, que tipo de água nós jorramos? O que nós estamos transbordando? Obviamente, quando nós lemos isso no Antigo Testamento, nós estamos falando de imagens, nós estamos falando de sombras, de vislumbres, mas que apontam para algo muito maior, porque a lei está apontando para um momento em Cristo que nós descobriríamos que a pureza e a impureza não é algo que é definido por uma aparência de pele ou alguma enfermidade, mas a pureza e a impureza está completamente atrelada à realidade interna do nosso coração. E aí eu repito, que água nós estamos jorrando, o que nós carregamos? Esses homens, nessa condição, carregariam impureza. Eles se tornariam uma fonte de impureza. Tudo que eles tocassem, onde eles se assentassem, se tornaria impuro. É o que é descrito dos versos 5 a 10. Vamos ler. Qualquer que lhe tocar na cama, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Veja como que o texto traz mais clareza sobre o contágio da impureza. Veja que não é o contágio da enfermidade, é o contágio da impureza. Se eu simplesmente carregar algo que aquela pessoa esteve assentado, nós não vamos ser contaminados por gonorreia se carregarmos algo, ou se tocarmos na cama em que a pessoa estava deitada. Mas ainda assim, o que o texto diz, seria declarado impuro. Não é a enfermidade em si, é a impureza. Se tocasse na cama sobre a qual se assentou quem tinha o fluxo, impuro. Ou se assentasse sobre aquilo que se assentaram que tinha o fluxo, impuro. Os versos 7 e 8, se tocasse no corpo de quem tinha o fluxo, ou se a pessoa com o fluxo cuspisse em alguém, você está entendendo o que o texto está dizendo? Até cavalgar na mesma cela, isso poderia colocar a pessoa num estado de impureza. Ele não só faz o objeto se tornar impuro, mas até quem tocar no objeto também é declarado impuro. Eles precisavam ter um entendimento disso, era a responsabilidade de Arão ensinar isso ao povo, deles terem conhecimento, e se isso ocorresse, seria necessário se lavar. A pessoa tocou em alguma coisa, ela entrou em contato com alguém que está contaminado, ela precisava se lavar as suas vestes e ter um tempo de purificação que era apenas de um dia. Até o final do dia, a pessoa estaria considerada impura. E eu digo até o final do dia, na nossa versão a gente tem até ao fim da tarde, né, ou até a tarde, porque a divisão do dia para os judeus é diferente da nossa. Para a gente, o dia começa à meia-noite, né? Para os judeus, não. Para os judeus, um dia começa ao anoitecer. O que para a gente hoje são 18 horas, para o judeu é o começo de um dia. E aí, no final da tarde, é quando o dia está encerrando. Então, se acontecesse algo na parte da noite, por exemplo, até o final do dia, ou seja, até a tarde do dia seguinte, essa pessoa estaria num estado de impureza. E aí a gente também entende um pouco sobre por que havia tantas inquietações. Agora pensa na mulher do fluxo de sangue. E aí? Aquela mulher ali escondeu. Obviamente que nós estamos falando de um outro momento, não era mais a lei levítica que regia o que estava acontecendo ali. Até mesmo porque o próprio Deus que deu a lei a Moisés estava ali diante daquela mulher.
Mas você pode entender que a gente está falando de algo que era um desafio para ser cumprido. À medida que nós sentimos a dificuldade, nós entendemos o que é a graça. O que significava estar impuro até o final do dia? É que uma pessoa impura, ela não podia ir até o tabernáculo. Ela não podia ir oferecer sacrifício ao Senhor. Ela precisava esperar que o seu estado de impureza passasse para que ela fosse até a presença de Deus. E isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a presença do Senhor e deveríamos repensar isso. Porque nós só estamos na presença dele porque nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Se não fosse a obra da cruz do Calvário, nenhum de nós merecíamos estar diante da presença dele, a qual nós estamos aqui nesse momento agora. Então, o que nós estamos dizendo é que existe graça que nos alcançou e essa graça precisa ser exaltada. Mas como que nós ganhamos conhecimento desse estado de impureza? O Antigo Testamento é como uma placa indicando, ainda como uma sombra. A placa aponta para um lugar, mas o lugar sempre será maior do que a placa. O que eu estou querendo dizer com isso? O que nós estamos falando aqui ainda são as sombras. Mas quando nós chegamos em Cristo Jesus, nós fomos alcançados por graça, misericórdia e bondade, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro e por isso podemos desfrutar da presença dele. Uma pessoa em um estado de impureza precisava esperar até o final do dia para ir ao tabernáculo. O que isso quer dizer? Que ainda teria que esperar uma noite inteira, porque à noite não havia um turno de sacrifícios, e só no dia seguinte, no nosso entendimento de divisão de dias, ela poderia então oferecer os seus sacrifícios ao Senhor. É isso que podemos pensar como uma implicação direta do que seria estar impuro. É alguém estar à parte da presença de Deus. Aí o texto continua. O versículo de número 11 diz: também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, note isso, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então havia uma condição de convivência. Por quê? Porque se alguém tocasse em algo que essa pessoa tinha se assentado, ou até mesmo na própria pessoa, sem que essa pessoa que estava doente, enferma, tivesse lavado as suas mãos, então ela estaria impura também. Mas se a pessoa contaminada tivesse lavado as suas mãos, veja que não é uma questão de enfermidade, mas é um chamado à pureza, chamando a atenção da nação de Israel, do povo de Israel, para aquilo que era impureza. Se a pessoa que tem um fluxo lava as mãos, ela poderia tocar nas pessoas sem fazê-las com que ela estivesse impura. Então seria uma forma de convivência, seria a maneira correta de permanecer em relacionamento. E aqui a gente tem um vislumbre da graça, da bondade de Deus, porque nós entendemos o que provocou essa enfermidade. Nós estamos falando de imoralidade, nós estamos falando de promiscuidade. E aí, uma vez que essa pessoa reconhecia o seu estado e ela lavasse as suas mãos, ela continuaria convivendo com o povo. Ou seja, primeiro ela reconhece a sua condição, ela lava as suas mãos, mas o que isso trazia como mensagem no mundo espiritual? Pureza. Obviamente que precisava continuar estar separado do tabernáculo. Ele está falando de convivência. Ele só poderia voltar ao tabernáculo quando estivesse sarado. Mas ainda assim nós vemos uma nota de misericórdia. Porque numa condição como essa, talvez um pensamento religioso diria: essa pessoa precisa ser banida. Nós não queremos contato com ela. Mas Deus ainda assim provê recursos para que ela continue experimentando a convivência com o povo até que ela fosse sarada. Então o texto é gracioso. Ele teria que ter cuidado com os utensílios, verso de número 12, nós vamos ler o 12 depois o 13. Olha o versículo de número 12. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado
em água. Então a pessoa precisava ter cuidado até com os utensílios que ela iria usar. E nós vimos isso quando falamos dos sacrifícios e os vasos de barro, eles eram quebrados, mas os vasos de bronze podiam ser lavados, bem como os vasos de madeira também serem lavados. E uma vez lavados, apontando para a pureza. Então havia uma esperança de restauração. E não só isso, também recursos de tempo, recursos de oportunidades para aquela pessoa, para aquele homem que estava nessa condição. Mesmo sendo uma impureza provocada talvez por escolhas pecaminosas. Uma consequência de um tropeço. Só que Deus, em seu coração, Ele não deseja deixar os seus filhos separados dele. E aí nós começamos a vislumbrar aqui a bondade do Senhor. Ele é completamente diferente de nós. Ele, olhando para uma situação como essa, ele não deixa os seus filhos. Alguém diz assim, cara, mas esse homem, ele foi alguém imoral. Mas ainda assim, Deus, não tenho no meu coração o desejo de deixá-lo aonde ele está. E posso dizer uma coisa, meu irmão, é essa mesma verdade que está sobre nós. Porque quando eu ainda estava morto nos meus pecados, ele disse para mim, eu não quero deixar você no lugar aonde você está. E então ele me trouxe para a vida dele, ele trouxe você para a vida dele, quando nós estávamos mortos. Esse é o coração do nosso Deus. Então recursos sobrenaturais são liberados aqui, expressos em imagens, metáforas, ações, coisas que eles precisavam separar concretamente, mas há uma mensagem espiritual por trás disso. O verso número 13 prossegue. Quando então, olhe, o que tem o fluxo dele estiver limpo, ou seja, ele vai estar sarado, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Então, quando ele estivesse sarado da sua enfermidade, sarado do fluxo descontrolado, então ele lavaria as suas vestes, ele se banharia e entraria num estado de purificação, num tempo de purificação, num processo de purificação por 7 dias, e então seria declarado limpo. É exatamente o que nós encontramos na cruz do Calvário, expresso de maneira plena. Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos o meio pelo qual nós fomos lavados. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós encontramos o sangue do Cordeiro. Nós somos levados até a água do Espírito. A água essa que nos lava o nosso interior. E como a palavra de Deus mesmo diz que nós somos bem-aventurados, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a nossa realidade espiritual, aquele que nos purificou de todas as nossas injustiças. Esse lugar é um lugar que cativa o nosso coração, porque é uma expectativa, um clamor no coração da humanidade. A humanidade clama por restauração. E até mesmo nós que já temos a vida eterna, meu Deus, preste atenção nisso. Paulo diz que nós que já temos a vida eterna, que nós já temos o Espírito que vivifica, também ainda gememos. Por quê? Porque aguardamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós já temos a vida eterna, mas ela ainda será consumada. Espiritualmente, estamos vivos para sempre, mas ainda aguardamos, porque um dia os céus se abrirão do ocidente ao oriente e o nosso corpo será redimido. A criação, tudo está aguardando, meu irmão, esse grande dia. Quando nós falamos da volta de Jesus, isso precisa aumentar as expectativas dentro do nosso coração, porque será de fato, meu irmão, a consumação de todas as coisas. É para isso que nós vivemos. Então, quando olhamos para o que lemos aqui em Levítico, isso é só um fio de luz dessa sede, desse anseio por redenção, por purificação, por restauração. Mas essa redenção foi declarada a nós plenamente na cruz do Calvário. É assim que precisamos ler esse texto. Nós fomos purificados. E aí o verso de número 14 diz que depois desse tempo de purificação, ao 8º dia, eram 7 dias, então no 8º dia,
tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este, o sacerdote, os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Aqui esses 2 versos são versos com uma linguagem que nós já estamos um pouco acostumados, já que estamos estudando Levítico há um tempo. Porque nós vemos que agora, nesse lugar onde ele está purificado, ele tem acesso à presença de Deus. E aí, em Levítico, esse que é purificado traz 2 aves, 2 rolas ou 2 pombinhos. A primeira é uma oferta pelo pecado. E isso é importante porque aponta para a causa do seu fluxo descontrolado. E por um tempo da sua existência, ele estava fora do seu lugar, ele estava fora do propósito, ele estava afastado da presença. E nós fomos criados para viver na presença de Deus. Então, se uma enfermidade o tirava desse lugar da presença, isso implicava numa questão de arrependimento. Mas ele não trazia só uma oferta pelo pecado, ele também trazia um holocausto. E o que significava um holocausto? O que um holocausto tinha como mensagem? Levítico 1, verso número 3, diz que o holocausto era oferecido para que o homem fosse aceito diante de Deus. O que isso está dizendo é que uma vez que esse homem, pense nesse homem, que está saindo desse lugar, uma vez restaurado, agora ele tem acesso à presença de Deus. O homem era aceito na presença do próprio Eterno. E da mesma maneira entendemos que nós estamos aqui, porque fomos aceitos diante dele. Meu irmão, e desfruta disso. Não tenha isso como algo normal na tua vida. O Eterno nos aceitou na presença dele. Ele nos aceitou em comunhão, num lugar onde nós podemos desfrutar dessa doce presença. Então ele estaria novamente, completamente restaurado e desfrutando da presença do Senhor. Então a primeira parte fala sobre os fluxos descontrolados. Provavelmente, com a tradução que a Septuaginta traz, está falando de doenças venéreas. Nós estamos falando de imoralidade, de promiscuidade. Mas o texto prossegue. E agora os versos 16 e 17 fala dos fluxos masculinos temporários. Verso 16 diz: também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Note que mesmo um homem agora saudável, se ele tivesse contato com o seu fluxo seminal, ele também seria considerado impuro. Não seria por tempo indeterminado, como no caso de um fluxo descontrolado. Seria até o final da tarde, após ele se banhar e lavar as suas vestes. A sua impureza tinha um momento, até o fim da tarde. Agora, veja o verso número 17. Toda veste e toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. E aí, só para a gente ter um cuidado com o texto, então todas as vestes e peles não é pele humana, mas peles como tapetes de peles, animais, onde eram imolados, o couro eram feitos tapetes, e as pessoas deitavam sobre esses tapetes. É como a gente vê em filmes, né? Tapetes feitos de peles de animais. Então, qualquer veste ou peles, tapetes de peles, que entrassem em contato com o fluxo seminal, também seriam tratados do mesmo modo. Precisavam ser lavados e seriam considerados impuros até o fim da tarde. Agora a gente precisa pensar no objetivo disso. Qual era o objetivo dessas prescrições? Talvez a resposta esteja no versículo de número 31. Porque o texto no versículo de número 31 diz: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo. A gente está falando do tabernáculo do Senhor. Nós estamos falando do lugar da presença, no lugar onde Deus habita, para que eles não morressem em suas impurezas e contaminassem esse lugar da presença.
Então, aqui em Levítico é a tenda da congregação. Nós estamos falando do tabernáculo de Moisés, porque ali era o centro da manifestação da presença de Deus. E aqui eu quero que você se apegue a isso, porque se no Antigo Testamento ele habitou numa tenda, nós sabemos que hoje ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O cuidado com o templo não mudou. E novamente, não estou falando de um prédio físico. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: por acaso vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? O cuidado com o templo do Senhor precisa continuar. É o mesmo. Nós precisamos estar atentos para não contaminarmos aquilo que é santo. Então esses são os princípios que estão por trás. E entenda, Israel está no meio de uma peregrinação. Israel saiu do Egito, está no deserto, mas eles têm um destino: Canaã. Entrar em Canaã é entrar em contato também com os povos que habitavam lá. Eles conheceram os cananeus. E quando nós falamos dos cananeus, o que isso representa? Nós vamos ver que os cananeus eram povos, muitas vezes, envolvidos com sacerdotisas cultuais. A maneira deles adorarem os seus falsos deuses. Nós vamos olhar, por exemplo, uma história que data muito antes de Levítico. Quando você abre em Gênesis, capítulo de número 38, no verso de número 13. É o episódio que narra o drama entre Judá e sua nora Tamar. Gênesis 38, a partir do verso de número 13, diz assim: e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, porque ela era viúva do filho de Judá, e ela estava aguardando o filho caçula se tornar adulto para então se casar com ela, mas ela estava vestida como viúva. Quando ela soube que Judá estava vindo, ela tirou a sua veste de viuvez, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, se assentou à estrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá, que é o filho de Judá, já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, ou seja, quando Judá vê Tamar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque ele, Judá, não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? O desfecho é que Judá vai coabitar com Tamar. Tamar vai engravidar de Judá. Quando você olha o verso de número 21, você vai entender qual foi a perspectiva que Judá teve de Tamar. Ele não sabia que era sua nora, mas veja por que ele se envolveu com Tamar. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Haviam prostitutas cultuais, meretrizes cultuais, que participavam de cultos pagãos e se envolviam em práticas sexuais. Nós estamos falando dos cananeus. Nós estamos falando de Canaã. Então, quando Israel entra nessa terra, eles vão lidar com isso. Ainda, se você for agora, muitos anos depois de Levítico, vamos a Oséias, um texto que nós já lemos. Nós sabemos que Oséias trata sobre a prostituição espiritual da nação de Israel. A vida de Oséias é uma imagem profética do que estava acontecendo espiritualmente dentro da nação. Aí Oséias, capítulo de número 4, verso de número 11, veja como os homens haviam se envolvido com a adoração a Baal e os Baalins. Veja a corrupção. Versículo de número 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros,
debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. E por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Veja como a nação de Israel, agora muitos anos depois, se envolveu com uma prática de idolatria tão tenebrosa. Agora, por que nós estamos olhando para tudo isso? Porque nós estamos falando de práticas que eram marcas da idolatria, da adoração dos cananeus. Mas o chamado de Israel consistia em ser um povo separado das outras nações. Israel era para ser um povo diferente. E quando Israel olhava para as outras nações, eles viam sacerdotisas cultuais, eles viam práticas de imoralidade no meio do culto. Deus está dizendo: vocês jamais devem ser como os outros povos. Então, num contexto como o contexto de Canaã, um contexto cultural e religioso onde que as nações eram envolvidas com essas práticas, Deus está dizendo: lá eles fazem isso, mas vocês são diferentes. Aqui no meu culto, não. E como isso é claramente cercado aqui, a imoralidade sexual é incompatível com a presença santa do Senhor. Então, se o homem sequer tiver contato com o seu fluxo seminal durante o dia, nem no tabernáculo chega. Espera. Porque eu não sou como os outros deuses. Eu não sou como Baal. Eu não sou como os deuses cananeus. Eu sou um Deus santo. Então, essa lei, de fato, protegia o homem de qualquer possibilidade de praticar uma abominação como os cananeus. Porque num culto cananeu, pouco importava. Na verdade, nós estamos falando de imoralidade sexual. Você entende isso? Mas quando Deus fala a respeito do seu culto, diz: o meu culto é santo. Um homem para uma só mulher. Uma mulher para um só homem. E aí isso entra no centro do texto. Porque o verso de número 18 é o que diz: se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos, os dois juntos, se banharão em água e serão imundos até a tarde. Aí talvez você diga assim, mas entre o marido e a sua esposa, não é? Talvez é a pergunta que vem, mas esse seria o único ambiente previsto com algumas considerações que precisavam ser feitas. E aí eu pontuo com vocês duas coisas. A primeira é que o que está sendo dito aqui no versículo número 18 é um homem e uma mulher, o marido e a sua esposa. O relato da criação, quando olhamos no livro de Gênesis, mostra que o plano original de Deus, alinhado com a vontade do Senhor, é um casal monogâmico. É um homem e uma mulher. A poligamia nunca é apresentada nas Escrituras como uma prática agradável ao Senhor. Embora você encontre alguns registros de poligamia. Mas quando você vai encontrar a poligamia pela primeira vez na Bíblia? Você vai encontrar em Gênesis 4,19, na linhagem reprovada de Caim. Abra em Gênesis 4,19, porque isso é uma coisa importante. Porque algumas pessoas, às vezes, olham para o Antigo Testamento e dizem: olha, mas existem casos de poligamia no meio dos patriarcas. Mas mostre na Bíblia Deus aprovando isso. Deus dizendo: isso é agradável ao meu coração. Pelo contrário, quando você vai até as origens, a poligamia surge pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 4,19. Lameque, que é descendente de Caim, que faz parte da linhagem reprovada de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. Note que isso mostra o modo como surge a poligamia. Além disso, ainda gostaria de desafiar vocês. Onde se vê a poligamia? Nós vemos
que as pessoas podiam até ser guiadas pelos seus contextos culturais ou pelas suas preocupações com a procriação, com descendência, mas juntamente com isso, o que surge no meio da poligamia? Ciúmes. O que surge no meio da poligamia? Rivalidade, preferências, uma erosão familiar, um desgaste familiar, porque a prática não podia trazer paz para a família. Pelo contrário, tentavam resolver as questões com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos, e isso só gerava mais problemas. E que diferença é, meu irmão, quando um homem e uma mulher confiam no Senhor, no meio dos problemas, que confiam e esperam no Senhor, aí a paz que excede todo entendimento rege essa família, rege esse lar. Então, quando as pessoas olham para o Antigo Testamento e tentam procurar uma justificativa para a poligamia, posso te dizer, é infundado, até mesmo porque nas origens surge no meio de uma linhagem reprovada, que nós acabamos de ver aqui claramente no texto. A segunda coisa, que está alinhado com o versículo de número 18, é um homem e uma mulher, porque eles formam uma só carne. É nesse lugar onde que eles precisam caminhar. E se eles se deitassem juntos, eles também se banhariam juntos, ambos. Eles não poderiam estar separados, é só o homem ou só a mulher, não. E a lei os consideraria impuros até a tarde, caso eles se deitassem com intimidade. E aí um ponto que é importante, veja que o texto não diz que eles estão em pecado. Pegaram isso? Estar impuro não necessariamente quer dizer que a pessoa pecou. E aí como que nós podemos ver isso no texto? Procura no texto se é exigido algum sacrifício deles. Vê se pede sacrifício pelo pecado, uma oferta pelo pecado. Não. Por quê? Porque eles estão alinhados com a vontade de Deus. Então eu penso que aqui o princípio é um princípio de integralidade. Eles deveriam apenas esperar o seu momento para então se apresentar novamente na presença do Senhor. Mas de modo algum eles estão num lugar de reprovação, num lugar de pecado, porque é uma família, um homem e uma mulher. É diferente do que nós lemos no caso do homem com fluxo descontrolado. Era necessário uma oferta. Havia ali algo que confrontava, era incompatível com a santidade de Deus. Mas no caso de um homem e uma mulher juntos, nós estamos falando de algo sagrado. Nós estamos falando de uma instituição de Deus. Mesmo assim, eles precisavam juntos esperar até o fim da tarde para novamente se apresentarem ao Senhor. Mas vamos seguir. Os versos 19 a 24 agora falam dos fluxos femininos temporários. Aqui acho que a gente pode ir um pouco mais rápido, porque nós já tratamos disso. Nós falamos disso quando lemos o capítulo de número 12 de Levítico. Mas vamos ler o texto, verso número 19. A mulher, quando tiver o fluxo do sangue, se este fluxo for costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Veja que nós estamos falando dos fluxos costumados, nós estamos falando dos ciclos naturais, como nós lemos no capítulo de número 12. E aqui a questão de incompatibilidade era da natureza de morte e vida, e o nosso Deus é um Deus vivo. No processo, no ciclo, há um entrelaçamento de duas realidades, de morte e de vida. E isso colocava a mulher num estado de impureza. Versos número 20 até 23. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo que sobre se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Então, o estado de impureza também podia ser transmitido caso alguém tocasse, se assentasse no mesmo lugar que a mulher se assentou ou se deitou durante o seu período. Mas aí há algo que nos chama a atenção. Vocês perceberam a diferença em relação ao homem? Porque no caso do homem, é exigido um sacrifício. Novamente, procura aí no texto se é exigido da mulher algum sacrifício. Não. Por quê? Porque nós não estamos falando de pecado.
A mulher não era uma pecadora porque estava no seu ciclo. Era apenas uma condição temporária, ritual, para ela se apresentar no templo. Mas quando nós olhamos para os homens, sim, era exigido, porque no caso dele, nós estamos falando de pecado. Então ela só precisava aguardar o seu período de purificação. E aí assim, nós percebemos como que é diferente. A mulher em si, ela não carregava algo que a colocava como uma pecadora. Embora a tradição, o preconceito e às vezes uma mente fechada fazia com que aquela mulher se sentisse como alguém excluída da sociedade. E aí aqui nós precisamos rever isso e honrar cada mulher, porque em seu corpo elas carregam uma grande responsabilidade. E Deus as capacitou para isso. No caso dos homens, traga uma oferta, porque nós estamos falando de pecado. No caso das mulheres, não. Não era uma questão de pecado. O versículo número 24 traz um ponto decisivo, porque diz: se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imundo. Então isso fala de uma contaminação severa, porque agora este homem também seria colocado num estado de impureza. E mais à frente, só vou pincelar aqui, não vamos entrar, mas quando chegarmos em Levítico capítulo número 20, nós vamos ver que esse homem era colocado até mesmo com risco de ser eliminado do próprio povo. É uma falta dele. Mas no caso da mulher, percebam que ela não é considerada como uma pecadora. Ela não está sendo chamada para se apresentar ao sacerdote para trazer uma oferta. E isso ajusta muito a nossa lente, porque por vezes colocamos esse ciclo como se fosse uma representação de alguém que está em pecado. E não é isso que o livro de Levítico fala, está muito longe disso. Vemos claramente porque não é exigido nenhum tipo de sacrifício. E aí, para fechar, aí a gente entra num ponto que nós tocamos anteriormente, sobre a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque agora, no final dos versículos 25 a 30, fala sobre os fluxos femininos descontrolados. O texto diz: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então aqui não é o caso de um fluxo natural, nós estamos falando novamente de uma enfermidade, e isso acaba assemelhando com o caso do homem com o fluxo descontrolado, embora as causas sejam diferentes. Mas o fato dessa enfermidade ser por tempo indeterminado, essa mulher, ela estava impedida de se apresentar até a presença de Deus. Esse tempo indeterminado criava uma condição sensível para essa mulher. Era difícil. Como no caso das doenças de pele, enquanto não houvesse a cura, aquela pessoa que está enferma, ela precisava esperar a sua restauração. Enquanto essa mulher não fosse sarada, ela estaria impura, mas também com um anseio dentro do seu coração. Ela esperava ser restaurada. E aí a gente começa a ter um fio de luz sobre o coração da mulher do fluxo de sangue no Novo Testamento. Os versículos 26 e 27 prosseguem: toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, ou seja, impura. E toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas, listadas no verso anterior, será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será impuro até a tarde. O texto é muito claro, é muito semelhante a tudo que está sendo dito. Mas e no momento em que ela alcançasse a sua cura? O verso de 28. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E então, o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante
o Senhor. No momento em que ela alcançasse a sua cura, após o período de purificação, ela poderia trazer a sua oferta até a presença do Senhor. Ela estaria, enfim, restaurada. A função disso, de todos esses versículos, é resumida no verso de número 31, quando diz que a intenção, o objetivo era instruir, como nós falamos aqui sobre Arão. O objetivo era instruir o povo para que pudessem separar aquilo que é puro do impuro. Os filhos de Israel precisavam aprender a separar-se das suas próprias impurezas perante o Senhor. E aí, quando nós pensamos nisso, podemos aplicar a nossa realidade, porque sabemos que Jesus nos purificou, mas com o que nós estamos nos envolvendo? Como nós lidamos com os nossos pensamentos? Como nós trazemos o nosso coração diante do Senhor? Como que nós lidamos com as nossas dificuldades? Porque nós sabemos que estamos caminhando, não tem ninguém aqui que diga, eu sou perfeito. Nós estamos num processo. E se entendemos que estamos nesse processo, é porque precisamos de misericórdia, precisamos da graça de Deus, nós precisamos da bondade de Deus sobre as nossas vidas. O povo de Israel também precisava aprender isso, é o que diz o verso 31, assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas. O Senhor não quer que venhamos tropeçar e morrer em nossos próprios pecados. É por isso que o Espírito Santo fala conosco todos os dias. É por isso que Ele intercede por nós, Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E o texto ainda continua no verso número 31, porque se eles não separassem isso, corriam o risco de contaminarem o meu tabernáculo. Então aqui nós somos chamados à atenção, porque nós também precisamos cuidar da habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos o mesmo cuidado, nós precisamos entender que os princípios contidos aqui continuam vivos. E aí o verso número 32 e 33 resume: esta é a lei daqueles que têm o fluxo e daquele com quem se dá emissão do sêmen, quem fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Note que aqui, meu irmão, não é apenas olhando para uma mulher. Homens e mulheres são colocados no mesmo lugar. Mas as prescrições sobre os fluxos claramente implicam na unidade e pureza. Fala do corpo físico. Quando olhamos para esse capítulo, nós vemos que Deus está preocupado com o casamento. E bem como esses fluxos podiam impedir alguém de se apresentar diante da presença do Senhor. Um cuidado que é gerado nesse capítulo é sobre como a imoralidade sexual, como a promiscuidade, no caso aqui do povo de Israel, nós estamos falando dos cananeus, mas quando nós olhamos para o século 21, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Satanás como um leão, e ele não cansa. Então nós estamos falando de algo que ainda precisa ser combatido. Esses princípios continuam vivos. Essas prescrições, embora adequadas a uma cultura, a um tempo, os princípios que estão fundamentando essas prescrições precisam ser observados. Nós que estamos aqui hoje podemos entender que somos um povo santo. Você é uma nação santa. Nós somos um povo eleito. Sei que em meio ao mundo caído, meio a tanta destruição, mas nós fomos chamados para refletir a santidade do Senhor aonde nós formos. Nós fomos chamados para refletir a santidade do Senhor nos nossos relacionamentos. E que em nossas casas, em nome do Senhor Jesus, possamos refletir a santidade do Senhor. Ah, mas se é o caso de um solteiro, então guarde-se para o Senhor. Porque aqueles que são solteiros, eles devem cuidar das causas do Senhor. E aí, talvez o paralelo desse texto, mais forte com o Novo Testamento, é identificado no caso da mulher do fluxo de sangue. Segundo a lei levítica, aquela mulher não poderia nem estar ali no meio da multidão. Ela era alguém excluída. Era alguém que não tinha esperança. Ela era para estar à parte da sociedade. E não é por menos que ela ficou trêmula, que ela ficou com muito medo, porque ela percebeu ali que não podia se esconder. E então, diante de Jesus, ela tem uma oportunidade. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Mas o modo como Jesus se moveu
nos revela que o que estamos desfrutando hoje aqui é muito maior do que nós lemos em Levítico 15. Por quê? Porque quando Jesus vem, ele inaugura um tempo, um reino, que nunca antes havia sido experimentado. O reino de Deus que já chegou e que já está entre nós. E como esse reino se manifestava? Olha para Jesus. As pessoas impuras precisavam estar à parte. E lá estava Jesus tocando nas pessoas impuras. Você vai ver Jesus tocando em leprosos. Você vai ver Jesus tocando em mortos. Você vai ver Jesus tocando em pecadores. E essas pessoas, uma vez tocadas, nunca mais seriam os mesmos. Posso dizer uma coisa? É exatamente esse reino que nos alcançou. Porque nós estávamos ali, mortos, separados de Deus. E então ele veio e nos tocou. Basta um toque nele, meu irmão. Ou um toque dele. Eu não sei se o toque vem da tua parte ou se dele em você. Mas um lugar onde essa comunhão acontece, nós jamais somos os mesmos. Aquele que nos restaura está aqui entre nós nessa noite. Ele está acessível para nós e somos povo dele. A impureza não é mais definida por uma enfermidade. A impureza não é mais definida por uma condição, talvez de um fluxo natural. Mas agora vemos claramente, é uma questão de coração. Isso continua sendo importante para Deus. A lei não podia nos transformar, mas a lei tinha uma função, era nos conduzir até Cristo. Quando olhamos para Levítico capítulo número 15, nós entendemos que a impureza colocava a humanidade sem condições de estar na presença de Deus. Assim era a minha realidade. Mas quando eu estava ali, no meu lamaçal, alguém veio em minha direção. E eu digo esse alguém com um A maiúsculo, porque esse alguém tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então ele veio para transformar a minha realidade, ele veio para transformar a nossa realidade. E o Espírito dele nos ensinará todas essas coisas, que o nosso coração seja continuamente lavado por essas águas. Que a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos, se você é casado, a maneira como você lida com o seu relacionamento, entenda, meu irmão, que hoje essas prescrições, elas foram superadas. Nós não estamos falando mais se existe um momento certo, porque entendemos que o teu casamento é santo. Nem mesmo em Levítico era pecado, porque a pessoa não é considerada como pecadora, não foi exigido nenhum sacrifício de um casal que se deitasse, só precisavam esperar o momento. Então nós não estamos falando de pecado, mas como eu trato a minha esposa, isso aponta para a pureza. A maneira como eu a honro, isso retrata a impureza. A maneira como eu dedico a minha vida até ela, isso aponta para a pureza do meu coração. E eu oro para que nós, como casais aqui, possamos dedicar as nossas vidas de maneira pura aos nossos cônjuges. Aqueles que são solteiros, que o Senhor possa gerar isso nos corações, porque embora esse mundo esteja perdido, nós fomos alcançados pela luz do Senhor e nós seremos uma referência dos céus aonde nós chegarmos. Que os nossos corações, as nossas casas sejam bandeiras, tremulando as evidências do reino, que as nossas casas sejam marcadas pela santidade ao Senhor. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Isso, Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, com nossos corações diante de Ti, te pedindo, Senhor, vem mais uma vez com as Tuas águas, porque entendemos que estamos em uma caminhada, em um processo, mas a Tua palavra, uma vez liberada sobre nós, ela nos lava, nos purifica, nos poda, e assim nós